Quando você tira o seu pão da geladeira, antes dele ir para o forno, você vai fazer cortes no pão. E aqui eu tenho alguns utensílios que você pode usar. Um deles é esse que suporta a lâmina, uma gilete, na verdade, e você vai fazer seu pão. Esse é um dos utensílios que você pode ter. Também, esse aqui é um suporte, também é uma lâmina, como eles chamam, que você faz o corte do pão. Você não tem nada disso? O que você pode usar como alternativa? Você pode usar simplesmente um palito ou um espeto como esse e cuidadosamente, com muito cuidado, você coloca a lâmina no palito ou no espeto e aí você vai usar corte. Todo cuidado é pouco, mais uma vez. Tenha muito cuidado se for fazer isso. Bom, isso você usa para fazer o corte do pão. Antes de fazer o corte, o que é que acontece? Muitas vezes a gente polvilha a farinha na massa do pão que saiu da geladeira. Eu continuo usando esse coador de chá aqui, mas você pode usar uma peneira pequena ou uma peneira grande. Isso vai com certeza funcionar. E aí a gente vai chegar na parte de realmente assar o pão. Onde eu asso o pão? Quais são as melhores panelas para assadeiras? Como é que funciona isso? E eu tenho alguns exemplos de panela aqui que eu vou mostrar para você. Antes de você assar o pão, um utensílio que muita gente nem lembra, mas que é muito importante, é uma luva própria para calor. Lembre-se que você vai pegar uma panela super quente, então segurança nesse caso é o mais importante. Tenha uma luva, invista numa boa luva para assar o seu pão de fermentação natural. Vamos falar um pouco das panelas ou como assar o pão, né? A gente já está quase lá, a gente já falou dos utensílios durante o processo e a gente vai falar de panelas. E existem algumas opções. A melhor, a mais eficiente e que dá melhores resultados é uma panela de ferro fundido, tá? Também uma panela de ferro esmaltado como essa funciona perfeitamente. O importante é que você tenha uma panela, um recipiente que vede e que o vapor, a gente quer o vapor porque o pão cresça nos primeiros minutos que ele está no forno. Então, olha só, essa daqui, você vê a panela pesada, é uma desvantagem, mas funciona muito bem. Opções, temos. O velho Pirex funciona perfeitamente. A gente tem que ter muito cuidado aqui, é o seguinte, você tem que ter certeza que esse é um vidro que vai no forno e que pode suportar a altas temperaturas no forno. Então, isso é uma coisa muito importante que você verifique se ele suporta essa quantidade de calor. Mas o vidro é um material que funciona super bem para assar o pão, sim. Vou passar para uma outra opção aqui, que é a que eu uso mais, na verdade, junto com a panela de ferro, que é a cerâmica, o argila, o famoso barro. Essa daqui é uma francesa que funciona muito bem, é um cloche, como eles dizem, e o pão vai aqui, veda bem o calor e eu tenho ótimos resultados com ela, tá? E eu tenho uma que foi feita especialmente para mim, que é essa aqui, que é a La Clarissa, que também é feita de cerâmica ou de argila e prende bem o vapor e funciona super bem. Qualquer uma delas você vai conseguir assar o seu pão. Se você não tiver uma panela, eu aconselho, se você quer fazer seu pão, você invista numa panela que vede bem, pode ser uma panela de ferro, mas você pode assar numa assadeira. O importante é que você faça um vapor colocando uma assadeira embaixo no forno e esse vapor vai estimular o crescimento do pão. Mas a forma mais eficiente é isso. Uma outra opção é uma pedra para pizza, aquela pedra que vai distribuir bem o calor e tem também algumas vantagens de segurar mais o calor e você pode assar mais pães ao mesmo tempo. Isso é uma das vantagens da pedra. A panela de ferro continua sendo a opção mais eficiente para você, principalmente no início, para você assar o seu pão de fermentação natural. Como criar vapor no forno caseiro? Isso é uma coisa que todo mundo tem dúvida. Ah, não tenho um forno profissional, como é que eu vou fazer pão? Bom,
Um utensílio super simples que eu aconselho você ter, quase todo mundo tem em casa, é um borrifador desse de planta. Isso vai ser suficiente para você fazer vapor na sua panela. Nesse caso aqui eu estou usando essa panela de argila, por exemplo, mas pode ser sua panela de ferro. Então, como é que a gente faz? Você pega a tampa, borrifa um pouco, fechou. Como a panela vai estar quente, saída do forno, você vai pré-aquecer o forno com a panela dentro, isso vai criar o vapor que você precisa para ter aquele salto de forno. Uma outra utilidade que o borrifador tem é que quando você vai manipular a massa, muitas vezes a massa está preguenta. E para evitar usar farinha, porque a farinha vai ser incorporada na massa e vai ficar mais densa, você pode borrifar na sua mão e manipular a massa, porque a água vai prevenir que a massa pregue na sua mão. Bom, então esse aqui tem 1001 utilidades, é um utensílio que você deve ter para fazer pão de fermentação natural. E na hora de assar o pão, que forno? Será que o forno da minha casa é bom o suficiente para fazer um bom pão? Eu vou lhe dizer e lhe tranquilizar que sim, você pode fazer seu pão no forno caseiro. Mas que tipos de forno a gente existe? Existem por aí. Bom, o mais comum, principalmente no Brasil, é o forno a gás, que já vem um forno acoplado no fogão, né? E é possível sim fazer, e ele até tem vantagens. Por quê? Porque o forno a gás, ele tem a vantagem dele aquecer mais rapidamente do que o forno elétrico. Um forno a gás, ele demora em média 20 minutos para pré-aquecer, enquanto que o forno elétrico dura 30 minutos. Existem algumas dificuldades com o forno a gás, mas que a gente pode contornar. Uma dificuldade é conseguir a coloração na crosta, né? Você conseguir esse dourado bonito aqui. Uma outra é que muitas vezes, como o calor vem de baixo, você vai queimar a parte de baixo do pão. Como é que a gente minimiza isso? O que acontece? Você, para minimizar essa coisa de queimar o seu pão embaixo, você pode colocar uma assadeira e você vai diminuir a irradiação de calor que vem debaixo do seu forno a gás. E aí você vai ter mais tempo para dourar a sua crosta, porque quando o gás ele queima, ele cria mais umidade e isso ele dificulta de fazer a coloração. Mas isso o que você vai fazer? Você vai testar temperaturas no seu forno e você vai conhecer muito bem a temperatura do forno e qual é a forma que você consegue melhores resultados. Mas fique tranquilo que você consegue sim fazer o seu pão no forno a gás em casa. Além dos fornos a gás, existem os fornos elétricos. E eles produzem ótimos resultados porque eles distribuem bem a energia. Existem fornos que são embutidos e existem fornos elétricos de bancada. Os embutidos, o que acontece? Eles economizam ou não desperdiçam tanto energia porque eles distribuem melhor o calor, eles não dispersam o calor porque a parte externa não vai aquecer. Quando está na bancada, o que acontece? Um forno de bancada ele aquece a parte externa e aí o calor se dispersa. O forno de convecção ele tem um ventilador, uma turbina que distribui o calor mais uniformemente dentro do forno. Ele tem desvantagem? Tem. Ele tem uma desvantagem que ele pode desidratar a massa. Mas você também consegue bons resultados com o forno de convecção e ele é muito usado. E a gente já falou de forno de gás, forno de convecção, forno elétrico e a gente chegou no forno de lastro, que é, sem dúvida, a melhor opção para fazer pão. Qual é a diferença do forno de lastro? O forno de lastro ele não trabalha com a circulação de ar, circulação do calor. O calor ele se espalha ou se distribui por ondas eletromagnéticas, é um calor estático. E o pão ele é assado diretamente na pedra refratária. E o que acontece? Ele resulta num pão que ele tem um miolo macio, ele retém mais água e a crosta vem crocante e com a cor perfeita. Então, é a melhor opção, mas às vezes é difícil ter em casa, né? Agora que você já conhece as opções de forno, dá uma olhada na apostila, porque aí você vai ter critérios de como escolher o melhor forno para você. Você não precisa de uma batedeira para fazer um pão, mas se você quiser,
ela pode te ajudar. O importante é que o que eu recomendo é que você tenha uma batedeira planetária. Não precisa ser uma dessa, essa é uma profissional, mas tem que ser uma batedeira potente e que consiga bater massas pesadas como uma massa de pão, tá? Outra coisa, você vai usar esse acessório aqui que é o de gancho. As outras, esse aqui é super grande, você vê, porque essa é uma batedeira profissional. As batedeiras caseiras, ela tem um gancho menor, mas é importante que ela tenha o gancho e que suporte bater uma massa com uma massa de pão. Tem duas coisas muito importantes quando você fala de usar uma batedeira para fazer um pão artesanal. Uma coisa é temperatura. Quem já está fazendo um pão num ambiente que é quente e com a rotação, o que é que acontece? A massa pode chegar a uma temperatura que seja muito alta e isso você deve controlar. Se isso acontecer, e aí lembra do termômetro que a gente falou? Você vai controlar a temperatura da massa e se ela esquentar, você desliga, aguarda uns 10, 15 minutos e volta a bater. Outro cuidado que você deve ter é a oxidação. Quando você bate demais a massa do pão, o que acontece? A farinha pode oxidar. Ou seja, vai entrar muito ar, muito oxigênio aqui e vai oxidar a farinha. E aí vai comprometer o quê? O sabor do seu pão. Minha recomendação é, para quem está começando a fazer pão artesanal de fermentação natural, não use a batedeira. Faça com a mão. Por quê? Porque você vai acompanhar e você vai aprender, vai sentir a massa, toda a mudança que a massa que acompanha até o final, quando está na hora de assar o pão. Então, você pode fazer, mas no início, faça com suas mãos. E aí você vai aprender muito mais do que com uma batedeira para fazer o seu pão de fermentação natural.